Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafumi e esse é meu canal de React. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, pessoal, recentemente eu reagi a uma música de 7 minutos. Eu tinha comentado até com vocês o vídeo, que fazia muito tempo que eu não via nenhuma música de 7 minutos. E vindo disso, também me pediram algumas outras especificamente, e é isso que vamos fazer hoje. Hoje nós vamos escutar a música Judas, do 7 minutos. Não sei se vai ser um 7 minutos recordes ou se vai ser efetivamente sobre o Judas Bíblia em si. Mas vamos ver, vamos conferir o que 7 minutos preparou pra gente. Estou animada, já vou me posicionar aqui no cantinho. Já vou deixar meu like aqui no vídeo. Então você deixa seu like aí, se você é novo no canal, já se inscreve, já ativa o sininho. Gente, entra na descrição, porque a gente começou no Instagram e TikTok a ter vídeos de indicações e reviews de anime, então me sigam nas outras redes sociais também. Entre no Discord, em que a gente conversa, às vezes grava react junto, na Twitch que a gente joga e assiste animes. E sem mais delongas, bora pro vídeo. 1, 2, 3 e... Opa, tela cheia primeiro. Será que tem legenda? Vamos ver. 1, 2, 3 e play. Dutos tá rodando todo o Brasil, lotando casas de show. Você não vai ficar de fora dessa, né? Garanta seu ingresso, link na descrição. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui é hoje a citação direta da Bíblia, né? Salmo, se eu não me engano. Salmos, muito legal essa referência das cordas, né? Porque das forcas, né? Porque para quem não sabe, Judas, segundo a Bíblia, porque ele não aguentou o peso de ter sido culpado pela crucificação de Cristo. E aí Judas, ele nesse método aí que tá mostrando no vídeo. Você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente. Acho que aparentemente só eu que não vi. Legal, cada súplica fez. Essa será a nossa não vi. Você sempre foi serpente. Acho que aparentemente só eu que não vi. Cada súplica fez. Essa será a nossa última série. Bendito seja o sangue. Legal, porque Judas, ele efetivamente trai, mesmo ele já tendo ideias deturpadas, ele efetivamente trai Jesus depois, né, da última ceia. Antes da última ceia, ele já tinha arquitetado as coisas, já tinha pensado em tudo, e durante a última ceia, Jesus fala pra ele, você já pode ir, já pode sair da mesa. E é durante a última ceia que João, que é o discípulo que estava sentando à direita de Jesus, Jesus fofoca para ele, falando que o homem para quem ele desse o pão molhado no vinho seria quem ia trair ele. E João vê isso, e depois que Jesus serve o pão com vinho para ele, ele se aparta da mesa. E tudo isso acontece realmente na última ceia. Muito legal toda essa referência. Legal também a referência que eles começam no começo da música. Acho que era o Gabriel que começou cantando, se eu não me engano. Não me xinga se eu estiver errada. Mas ele fala sobre você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente, alguma coisa assim. E essa citação de serpente, né, fazendo uma referência, eu acredito, ao Velho Testamento, a Gênesis, né, a serpente que engana a Eva sobre o conhecimento do bem e do mal, que no final acarretava na expulsão do paraíso. Muito legal isso. Só eu que não vi, cada súplica fez. Essa será a nossa última série. Bendito seja o sangue do cordeiro, nenhum de nós nunca foi herdeiro. O objetivo era ter dinheiro sem precisar se vender. E as escuteiros do dono do ouro e da prata, sem coração como um homem de lata, o olho de lata cobiça la plata. E a ganância fica com você. Não me trair jamais, você prometeu. Pinóquio, seu nariz crescer. Esse ponto é porque Jesus, antes de Judas trair Jesus cita algumas vezes para os discípulos que quando os tempos ficassem ruins, eles negariam Jesus, eles trairiam Jesus, eles efetivamente trairiam Jesus. Na última ceia ele fala isso mais claramente, mas antes disso, em alguns momentos do Novo Testamento, ele já dá... Ele fala, que é um spoiler que vai acontecer, ele já dá umas informações meio soltas assim.
E todos eles falam, tipo, jamais, nunca. E, enfim, então realmente ele promete que nunca trairia Jesus. E uma coisa interessante sobre isso é que um pouco antes da música ele fala o que sua ganância fez com você. E isso é muito real. Por exemplo, entre os discípulos a gente tem Mateus, que é um credor de impostos. E você vê que Mateus, apesar de ser um credor de impostos, é extremamente humilde quanto como ele se posiciona como servo, né? E desse outro lado a gente tem Judas. E Judas, durante todas as passagens sobre ele sempre foi quem administrou a parte financeira entre os discípulos, a parte financeira ali do grupo. E ele sempre foi um pouco soberbo. Então a gente via até em alguns momentos uma questão de tipo não querer liberar dinheiro para fazer certas coisas. Ele sempre foi meio soberbo assim durante as passagens de Judas. E é engraçado porque ele vende a informação sobre a localização de Jesus, porque Jesus já estava sendo procurado. Ele vende a localização da informação de Jesus por 30 moedas. E 30 moedas era muito pouco, tá? Financeiramente não é um valor que, sei lá, transformaria a vida de alguém. E ele vende achando que, sim, quando Jesus fosse preso, porque a ideia dele de Messias e de Salvador era que Jesus seria um guerreiro que ia libertar o povo do Império de Roma e que eles iam tomar o trono. E aí os 12 discípulos se sentariam como se fossem os diretos do rei. E a visão era completamente diferente, né? Era realmente sobre salvação da alma, né? Do espírito e não de poder em si. E ele achava que ele ia entregar Jesus e ele ia ser o precursor de toda essa luta, dessa guerra contra Roma. E que no final ele seria aclamado por ter iniciado, dado pontapé nesse caos, digamos assim. Acho que eu falei muito, né, gente? Desculpa. Seu nariz crescer. Então qual valor será necessário pra você trair e entrar no seu lar? Você vira um derro seu filme de comédia. Se um traidor por 30 moedas. Deixa eu ver esse coral, somos um demônio. Se sou tão natural, escorpião é venenoso. Se eu já perdi antes, perdoarei de novo. Beba do meu sangue, coma do meu corpo. Deus e o céu são testemunhas. Oh, Judas, te chamei de irmão, mesmo sabendo que não deveria confiar. Sempre quis me ver no chão, eu sei. Hoje seu perdão não mais tem. Disse vida longa, oh, hey. Você sempre foi um escuro. Mais hits no meu cypher, você mata longa. Legal a referência a Rei Leão, né? Hey, você sempre foi um escuro. Mais hits no meu cypher, você é Matrix, você é o cypher. Essa questão do rap, né? Sem mais feat nos meus cyphers, né? Sem mais participações quando eu estiver cantando em grupo, né? Legal isso. Perdoe o pai, ele não sabe o que forte é um calabouço. Mão na parede, esvazio o bolso, menos remorso. Divide um pouco, tudo que eu posso. Nada foi meu, tudo foi nosso. Então qual valor será necessário pra você trair e entrar do seu lar? Você vira um terror, seu filme de comédia. E se um traidor por 30 moedas? Pode ouvir esse coral, somos um demônio. Ele falar de filme de comédia me remeteu, nessa temática de Judas, me lembrou muito a Divina Comédia também. Moedas, pode ouvir esse coral, somos um demônio. Se sou tão natural, escorpião é venenoso. Se eu já perdi antes, perdoarei de novo. Beba do meu sangue, coma do meu corpo. Deus e o céu são testemunhas. Muito legal que realmente ele fala até na parte, posso ouvir esse coral. E no fundo da música tem realmente a voz deles fazendo um que fica bem, dá um preenchimento bem bacana na música, porque o instrumental em si ele tá bem limpo, tá bem simples. É realmente as vozes que amarram o peso da música e essa marcação do grave, é muito legal. Se eu já perdi antes, perdoarei de novo. Beba do meu sangue, coma do meu corpo. Deus e o céu são testemunhas. Compartilhamos o pão. Você me chamou de mal, mas me queria pra que o que desces. Papa negra, homem que julga um leão de Judá. Aos loucos, Judá.
vamos ver umas coisas aqui dessa edição legal? O coração, né, no sentido do meio do peito de Jesus. E eu entendo que isso sejam pregos, tá? Pelo menos pra mim faz muito sentido serem pregos, né? Em relação a todo esse contexto da crucificação, de Judas entregar ele, né? Desse tipo de traição, né? Beba do meu sangue, coma do meu corpo, referenciando a Santa Ceia, né? Que o pão referencia o corpo de Jesus, né? E o sangue é o vinho, né? Muito legal. As três cruzes, né? Que Jesus estava crucificado no meio e tinham 2 ladrões ao lado dele. Muito legal isso. Versão visual EBB, thumb, J. Gente, que música legal. Gostei bastante do que o 7 minutos entregou aqui. Particularmente, só pausar aqui a música, pronto. Particularmente achei bem legal as referências, a estética visual, as referências bíblicas, né, da música. A música, ela não é sobre Judas em si, né, deixa muito claro que é mais um contexto de traição e etc. Quem será que machucou esses meninos? Ou às vezes é só licença poética também, tá, gente? Mas muito legal, achei que o instrumental da música combinou muito com o tema, assim como a voz. Eu acho, vou até descer aqui a minha tela e olhar a descrição, mas eu acho que os 3 cantaram. O Gabriel Rodrigues, Pedro Alves e Lucas RT, os 3 cantaram. Eu realmente ouvi a voz dos 3. Mix e master foi o Teu, o instrumental foi o Exilian, composição e letra foi só o Lucas. E assistente de mixagem Murilo Nunes, direção visual MB. Muito legal, gostei muito da música. Falei pra caramba sobre a música durante o react, então se você é do tipo que vai dando umas puladas e quiser saber minha opinião sobre a música, podem ir voltando também, mas de forma geral eu gostei muito da música. E se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Se não é inscrito no canal, cara, que absurdo, cara, se inscreve aí, por favor, eu tô pedindo do meu coração. Brincadeira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, me sugiram mais músicas dos 7 minutos também. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.